Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1057. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Atlético Mineiro e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 5 vitórias. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Segundo jogo: Atlético Paranaense e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Terceiro jogo: Fortaleza e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Quarto jogo: Avaí e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Quinto jogo: Cuiabá e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cuiabá a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Sexto jogo: Flamengo e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Flamengo a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Sétimo jogo: São Paulo e Goiás pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo: Ponte Preta e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Nono jogo: Ceará e Novo Horizontino pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Décimo jogo: Mirassol e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Mirassol a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11º jogo: Corinthians e Fluminense pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo: Internacional e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 5 derrotas. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 13º jogo: Bragantino e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória e 4 empates. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 14º jogo: Botafogo e América Mineiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.